Então, semana que vem, eu quero que vocês me tragam a epidemiologia do câncer no Brasil, tanto em relação ao sexo masculino, sexo feminino e em relação às regiões. Desliguem o áudio de vocês para mim, por favor. Ana Beatriz, desliga teu áudio. Deixa eu desativar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho como que o câncer ele se desenvolve no nosso organismo. E a gente se pergunta o que é o câncer, né? Então ele vem do grego carcinos e foi utilizado pela primeira vez por Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Que ele viveu aí entre 460 e 377 anos antes de Cristo. Mas, gente, o câncer ele vem ser a um crescimento desordenado de células que sofrem mutações no nosso organismo e que tendem a invadir os tecidos vizinhos. Quando não invade, ele não chega a ser um tumor maligno, ele é um tumor benigno. Mas quando ele já começa a invadir os tecidos vizinhos, que a gente chama aí de metástase, ele já vira um câncer, né? Então, é o conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células que tendem aí invadir os tecidos e os órgãos vizinhos. E as células normais, que formam os tecidos do corpo humano, são capazes de se multiplicar por meio de um processo contínuo que é natural. A maioria das células normais cresce, multiplica-se e morre de maneira ordenada. Então, gente, todo mundo aqui, todos nós, sempre estamos produzindo células que sofrem algum tipo de mutação genética, mas o nosso organismo saudável, ele vai conseguir fazer uma apoptose dessa célula, fazendo com que ela não faça a divisão celular anormal dessa célula que sofreu mutação. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado em expor essas células que sofrem mutação a agentes nocivos, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, alimentos ruins, exposição solar, exposição, gente, que eu digo, a substâncias que sejam nocivas para essa célula e que vai influenciar que essa célula comece a fazer a sua meiose, né, e a sua mitose. Então, quando eu falo para vocês, procurem ter hábitos de vida saudável, é justamente por isso. Por que eu preciso induzir o meu paciente a ter hábitos de vida saudável? Porque ele está produzindo o tempo inteiro células que sofreram algum tipo de alteração genética. Mas o meu organismo saudável, ele vai fazer a morte daquela célula, ele vai gerar uma apoptose. E quando eu faço o estímulo daquela célula, ao invés de fazer a apoptose, eu oferecer estímulo, essa célula ela vai continuar a se multiplicar e esse organismo ele pode desenvolver para um câncer. Um exemplo que eu dou, o paciente ele está com uma gastrite. E aí ele tá lá com a bactéria da gastrite, que é a H. pylori, né? E ao invés dele fazer o tratamento da H. pylori, ele já tá com uma úlcera, com uma pequena úlcera. Ao invés dele fazer um tratamento correto para H. pylori, ele começa a ingerir álcool, a comer comidas industrializadas, comida com muito sódio, muito açúcar. Ele vai começar a fazer com que células que já estão naquela região, células que sofreram algum tipo de mutação, elas vão começar a se multiplicar ao invés de sofrer a apoptose. Entenderam, gente? Entenderam isso? Que todos nós, o tempo inteiro, estamos produzindo essas células que sofrem mutação. Mas vai depender do nosso estímulo de vida fazer com que essa célula morra ou continue se desenvolvendo. A mesma coisa acontece com o cigarro. O paciente tem uma célula que sofreu esse tipo de mutação no pulmão. Se ela não tem nenhum tipo de contato com nicotina, aquela célula vai morrer.
mas se essa pessoa é uma pessoa fumante, aquela célula tende a ficar se multiplicando. Ok? Posso passar? Eu gosto de falar sozinha também. Vocês podem ficar mandando o legalzinho que dá para mandar e é rápido, tá? Só fazer assim. Ó. Deixa eu ligar o ar aqui rapidinho. Então, diversos organismos vivos podem apresentar, em algum momento da vida, anormalidade no crescimento celular, né? As células se dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se para outras regiões do corpo. Qualquer tipo de crescimento de células anormais, a gente precisa ter o cuidado. Um exemplo que eu dou muito é o sinal, né? A gente chama de névoas. Sinal é um nome popular, né? Mas o névoas, ele teve um crescimento anormal de células, geralmente os melanócitos. Mesmo que não seja um crescimento anormal, mesmo que ele respeite a linha de crescimento daquele tecido, ele pode estar sofrendo em determinado momento estímulos ruins. Por isso, a gente precisa retirar. Todos os meus pacientes que chegam no consultório com sinal em alto relevo, eu encaminho para o dermatologista retirar e fazer a biópsia. E a mesma coisa eu digo a vocês. O sinalzinho, ele tá lá, tranquilo. Mas aí você vai, pega uma exposição solar e se tiver alguma célula que sofreu algum tipo de mutação, você pode estar estimulando o crescimento desordenado de células ruins. E esse paciente pode desenvolver um câncer de pele. Coçar, passar hidratantes, tudo isso são estímulos ruins que essas células que sofreram mutação vão estar sofrendo. Alguém está falando, gente, tirem o áudio, por favor. É o Vitor. Desativei. Então, diversos organismos vivos podem apresentar em algum momento da vida a normalidade no crescimento celular. As células se dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, espalhando-se aí para outras regiões do corpo que a gente chama de metástase. E o câncer, gente, ele vai se caracterizar pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas. Então, a gente vê aqui a divisão, né, as células normais, nesse número 1. No número 2, a gente começa a ver as divisões celulares das células normais. No terceiro, a gente já viu que tem aqui uma célula mutada, que sofreu uma mutação genética. No normal, essa célula que sofreu uma mutação genética, ela sofre uma apoptose do nosso organismo. Em outras condições, no caso, no desenvolvimento do câncer, essa célula ela vai começar a ter uma reprodução. E aí ela vai invadir os tecidos vizinhos, ela vai romper a barreira. E aí esse paciente ele vai desenvolver o câncer. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso passar? Pode sim, professor. E aí a gente tem dois tipos de proliferação celular: o crescimento controlado e o crescimento não controlado. No crescimento controlado, vai ter o aumento localizado e autolimitado no número de células de tecidos normais que formam aquele organismo, que é causado aí por estímulos fisiológicos ou patológicos. E essas células normais, né, essas células são normais, ou tem alguma pequena alteração na sua forma e na sua função, podendo ser igual
ou diferente no tecido onde se instalam. Mas ela não vai sofrer uma metástase, ela não vai passar para os tecidos vizinhos, tá? E o efeito ele vai ser reversível após o término desses estímulos que o provocaram, né? E ela pode estar em 3 diferentes etapas: a hiperplasia, a metaplasia e a displasia. Então, a gente tem um crescimento anormal, mas ele não vai ultrapassar a barreira. E existem aí o crescimento não controlado, que já tem uma massa anormal de tecido, cujo crescimento é praticamente autônomo. Ou seja, ele que vai delimitar o quanto que ele vai crescer. Vai persistir de maneira excessiva após o término do estímulo que provocaram. Vou dar o exemplo de novo do sinal. Terminou o estímulo do sol, quando aquela célula ela vai continuar em mutação, vai continuar crescendo de forma desordenada aquele sinal, tá? E aí ele vai se transformar em uma neoplasia, em um tumor. Então, gente, a neoplasia, ela é uma proliferação anormal do tecido, pode ser um tumor benigno e um tumor maligno. Quando é o tumor maligno, ele já é um câncer. Quando é um tumor benigno, é apenas o crescimento anormal, sem atingir os tecidos vizinhos e a corrente sanguínea, tá? Foge parcial ou totalmente ao controle do organismo, tende à autonomia e à perpetuação, e tem os efeitos mais agressivos sobre o homem. E aí, a neoplasia benigna, tá? A neoplasia benigna, ela vai ter um crescimento também anormal de células, mas esse crescimento vai ser de uma forma organizada. Geralmente é lento e expansivo e apresenta limites bem nítidos, ou seja, não se espalha para outras áreas do corpo. E apesar de não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos ou os tecidos adjacentes. Um exemplo é o mioma, né, que é um crescimento anormal de um tecido liso, de célula de musculatura lisa. Aqui outros exemplos: o adenoma, que é um tumor benigno das glândulas, o lipoma, que tem origem no tecido gorduroso, e o mioma, que tem origem no tecido muscular liso. O lipoma, gente, a minha mãe ela já teve e ela optou por não retirar. Ele fica como se fosse, de fato, uma protuberância na pele. A mamãe ela teve no abdômen, na barriga. A pessoa tira geralmente ou quando está incomodando funcionalmente por conta de dor ou porque está incomodando esteticamente. No caso da mamãe não incomodava nenhum e nem outro. Eu até hoje peço para ela tirar, porque querendo ou não foi um crescimento anormal de célula, então ela pode sofrer algum outro tipo de estímulo, então eu gostaria muito que ela tirasse, mas ela ainda não teve coragem de tirar, tá? Então, lembrando que a neoplasia benigna, ela não é um tumor, tá? Ela foi um crescimento anormal de uma determinada célula, mas que ali se estabilizou depois que parou de sofrer um estímulo. Ela não atingiu nenhum tecido circunvizinho. É diferente da neoplasia maligna ou tumor maligno, que se manifesta a um maior grau de autonomia do que o benigno, e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar aí a metástase, né? Podendo ser resistente ao tratamento e causar a morte do hospedeiro, no caso do homem. Então, o câncer, ele é uma neoplasia maligna. Alguém mandou mensagem aqui. Eu coloquei esse quadro só para ficar um pouquinho mais lúdico para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Então, no benigno, ele vai ser formado por células bem diferenciadas, mas semelhante ao tecido normal de crescimento. Então, se é um lipoma, vai ser células de gordura, os adipócitos, certo? Se é um nevus, vão ser células características daquele tecido, no caso, os melanócitos. E o tumor maligno é formado por células anaplásicas, ou seja, diferente daquele tecido em que está se crescendo, daquele tecido normal. É atípico e tem uma falta de diferenciação.
No benigno, o crescimento ele é progressivo, ele pode regredir sozinho quando ele não sofre mais aquele estímulo que fez aquelas células se crescerem de forma desordenada, né? E as mitoses são normais, porém raras. No tumor maligno, o crescimento ele é mais rápido, as mitoses são anormais e em maiores números, em grande quantidade. No benigno, a massa é bem delimitada, ela é expansiva, mas ela não invade e nem infiltra os tecidos vizinhos. Já no tumor maligno, a massa ela é pouco delimitada, é localmente invasivo e vai infiltrar os tecidos circunvizinhos. No benigno não sofre metástase e no maligno vai ter a metástase frequentemente, tá? Quando existe um tumor, que é feito o exame para diagnosticar o tumor, o médico ali ele já sabe se é benigno ou não, exatamente pela forma daquele tumor. Então, se a massa daquele tumor ela está bem delimitada, muito provavelmente é um tumor benigno. E se a massa ela não está delimitada, ela está crescendo de forma desordenada, aquele médico já sabe que a probabilidade de ser maligno é muito maior. Alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Aqui. O câncer in situ, ele é o câncer no primeiro estágio. É quando está no início do câncer. É o ideal, é o momento ideal para que o paciente descubra e comece a fazer o tratamento. Então, naquele momento, as células que sofreram mutação e que estão crescendo de forma desordenada ainda não romperam a membrana basal. Então, é muito mais fácil de ter o controle de prevenir uma metástase. Então, aí o câncer in situ é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado. As células cancerosas estão somente na camada de tecido na qual se desenvolveram e ainda não se espalharam para outras camadas do órgão de origem. Então, a maioria dos cânceres in situ, que é o câncer no primeiro estágio, ele é curável se for tratado antes de progredir para a fase do câncer invasivo. Então, olha só, verifiquem aqui nessa foto. Existe o tumor e olhem como a membrana basal ainda não foi rompida, mas como as células estão crescendo de forma não delimitada. O tumor ele não é redondinho. Aqui vai ter uma saliência, aqui tem outra saliência, aqui outra saliência. Então, o médico ele já sabe que aquela paciente ou aquele paciente muito provavelmente vai ter um tumor maligno e que ainda vai estar no início. Ele está percebendo que a membrana basal ainda não se rompeu, indo para as outras áreas e caindo na corrente sanguínea. E o câncer invasivo, gente, é quando essas células que sofreram a mutação e cresceram de forma desordenada já romperam a membrana basal e já está indo para os tecidos vizinhos, caindo aí no vaso sanguíneo, na corrente sanguínea, ou mais perigosamente já atingindo os vasos linfáticos. Então, no câncer invasivo, as células cancerosas vão invadir outras camadas celulares do órgão, ganhando aí a corrente sanguínea ou a linfática, tendo a capacidade de disseminar para outras partes e outros órgãos do organismo do hospedeiro. E aí a metástase é a capacidade de invasão e disseminação que os tumores malignos apresentam, né, de produzir outros tumores em outras partes do corpo a partir de um já existente. Então aqui eu vejo as células que cresceram de forma desordenada, a membrana basal, ela sendo rompida pelo crescimento anormal dessas células e caindo aí nos vasos sanguíneos, tá? E atingindo, chegando a outros tecidos. Ok, gente? O que é a metástase? É quando essas células rompem a membrana basal, caindo na corrente sanguínea, nos vasos linfáticos, chegando mais rapidamente a outros órgãos. Alguma pergunta? Não? Não, sim.
Tá. Então, aqui é um resumo do que eu expliquei para vocês. Células normais, células que sofreram a mutação. Aqui uma hiperplasia, quando ainda não é câncer, mas já está, a célula que sofreu mutação já está crescendo de forma desordenada, mas ainda não rompeu a membrana basal. Aqui ela sofreu a apoptose e continuou somente as células normais. E aqui eu já venho com uma displasia em que já tem uma célula que sofreu uma mutação genética e ela vai continuar sofrendo o estímulo, gerando aí o câncer in situ. Mas aqui no câncer in situ é o início e ainda está crescendo de forma ordenada, sem romper membrana basal. E aqui no câncer invasivo, em que já rompeu a membrana basal e já está atingindo outras áreas do corpo. A formação do câncer, então, eu já expliquei para vocês. É quando uma célula normal pode sofrer uma mutação genética, né? Alterações no DNA dos genes, e as células cujo material genético foi alterado passam aí a receber instruções erradas para as suas células normais. Então, aqui eu tenho a primeira mutação, a segunda mutação em que deveria acontecer a apoptose, mas ela continua se multiplicando, né? E até gerar as células neoplásicas, indo aí, desenvolvendo para um câncer invasivo, rompendo a membrana basal. Então, independentemente da exposição a agentes cancerígenos ou carcinógenos, as células sofrem processos de mutação espontânea que não vão alterar no seu desenvolvimento normal. As alterações podem ocorrer em genes especiais denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Esses proto-oncogenes todos nós temos, mas eles estão inativos como se eles estivessem dormindo. A partir do momento, gente, que esses proto-oncogenes eles são ativos no nosso organismo, são eles que vão fazer com que haja uma malignização, uma produção anormal dessas células que sofreram mutação, gerando aí o câncer invasivo no hospedeiro, tá? Então, quando ativados, os proto-oncogenes transformam-se em oncogenes, que são responsáveis pela malignização das células normais. E essas células diferentes são denominadas células cancerosas. Então, a oncogênese ou a carcinogênese é o processo de formação do câncer. Em geral, vai acontecer lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem ao tumor visível. Quando dá origem ao tumor visível, provavelmente ele já está numa fase de câncer invasivo. Então, a gente tem aí 3 fases do câncer, que é a iniciação, a promoção e a progressão. Então, a iniciação é quando começa o crescimento anormal, tendo aí o reparo do DNA, podendo, nesse momento, ter a morte celular, a apoptose. Se não houver a morte celular, vai ocorrer o momento de promoção, que é quando há a proliferação celular dessas células que sofreram mutação. Nesse momento de promoção, onde ocorre a proliferação celular, ainda existe a possibilidade de ocorrer a apoptose dessas células. Se essa célula continuar sofrendo estímulo, ela vai continuar se proliferando, chegando na fase de progressão, que aí não tem mais como haver a apoptose, somente se esse paciente começar o tratamento para o câncer, né? E aí já vai ocorrer a metástase, que é quando essas células rompem a membrana basal, atingindo os tecidos circunvizinhos. E a carcinogênese, ela é determinada pela exposição a agentes cancerígenos em uma dada frequência e período de tempo e pela interação que esses tecidos vão ter com esses agentes cancerígenos. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais
que facilitam ou dificultam a instalação desse dano celular. E esse processo de oncogênese ou de carcinogênese, eu já falei, é dividido em 3 estágios. O estágio de iniciação, quando os genes eles vão sofrer a ação dos agentes cancerígenos. O estágio de promoção, quando esses agentes oncopromotores atuam na célula já alterada, sofrendo uma proliferação dessas células já alteradas e que pode ainda ter o processo de apoptose, e o estágio de progressão, em que já é caracterizado pela multiplicação descontrolada e irreversível dessas células, rompendo a membrana basal. Ok, os 3 estágios da oncogênese? Ok, Beleza. Alguma pergunta? E aí a gente tem a evolução dos tumores. Espera aí que agora eu vou desligar o ar. Então, a evolução do tumor maligno vai depender de alguns fatores principais. O primeiro é da velocidade do crescimento tumoral, ou seja, da agressividade desse crescimento. Quanto que ele está passando, evoluindo, se multiplicando para os tecidos vizinhos. Do órgão onde o tumor está localizado, de fatores constitucionais de cada pessoa e dos fatores ambientais. Tudo isso vai influenciar. Nesse número 3 de fatores constitucionais de cada pessoa, também vai influenciar a hereditariedade, tá? A genética dessa pessoa, se alguém da família já teve, se a mãe, se o pai já tiveram, e dos fatores ambientais, que para mim é um dos principais, é o estilo de vida desse paciente, como ele se alimenta, com o que ele trabalha, se ele dorme, o estilo de vida dele. Vocês vão ver que a velocidade do crescimento tumoral, o órgão onde está localizado, existem uma classificação de avaliação desse câncer que o médico faz, que se chama TNN. O T é o tumor, né, onde que ele está localizado. O N é os gânglios linfáticos que estão próximos a esse desenvolvimento do tumor. E o M é se esse paciente ele já tem, se esse câncer nesse hospedeiro já sofreu metástase ou não. Quer dizer, a velocidade do crescimento tumoral, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho isso daí. E os tumores, eles podem ser detectados em 3 diferentes fases. A primeira fase é a fase pré-neoplásica, antes da doença se desenvolver. Ou seja, quando você faz esse controle, quando as mulheres fazem a mamografia, os exames ginecológicos com antecedência, com rotina, pacientes fumantes sempre vão no pneumologista. Isso daí são as fases pré-neoplásicas. A fase pré-clínica ou a fase microscópica é quando não há sintomas e acaba sendo um pouco grave, porque o paciente, por não ter sintoma nenhum, acha que está tudo bem, acha que está tudo certo. E a fase clínica já é a fase avançada, em que esse paciente ele já apresenta alguns sintomas. Então, a gente já sabe que ele já está numa fase de um câncer invasivo. E o estadiamento clínico, que é o que eu acabei de falar, é a classificação de acordo com a extensão do tumor, tá? É como eu vou avaliar o grau de gravidade desse tumor. E o que a gente mais utiliza é o estadiamento de TNM, que eu acabei de explicar para vocês, mas que a gente vai ver agora de novo. Então, o estadiamento clínico é a classificação do câncer de acordo com a extensão do tumor. Sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente quando a mesma está restrita ao órgão de origem ou quando se estende aos outros órgãos. O estadiamento ele pode ser clínico ou patológico, e estadiar um caso de neoplasia maligna significa ir avaliar o seu grau de disseminação. Quem vai fazer essa avaliação é o médico oncologista. Então, essa classificação vai permitir ao médico especialista em oncologia
propor o tratamento mais adequado para cada paciente, por exemplo, que Deus o livre e guarde, eu tenho um câncer, que Deus o livre e guarde, a Bia também tem o mesmo câncer do que eu. O que vai diferenciar o nosso tratamento é o nosso estadiamento, ou seja, a gravidade que esse câncer está apresentando no meu organismo e no organismo da Bia, apesar de termos o câncer no mesmo local. Então, aí, uma vez que 2 pacientes com o mesmo tipo de câncer, mas com estadiamentos diferentes, podem ter diferentes propostas de tratamento. Então, o sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado aí pela UICC, né, denominado Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos. Esse sistema ele vai se basear na extensão anatômica da doença, levando em conta aí o T, que é a característica do tumor primário, ou seja, onde foi o primeiro tumor que esse paciente apresentou. Foi no pulmão, foi na próstata, foi no estômago. Então, o T é a característica do primeiro tumor que esse paciente desenvolveu. A característica, o N, é a característica dos linfonodos, ou seja, dos gânglios linfáticos, das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza. Porque a gente precisa prevenir que essas células caiam no sistema linfático. Então, eu preciso identificar as características desses linfonodos que a gente chama aí de N. E o M é a metástase, a presença ou ausência da metástase à distância. E esses parâmetros, eles recebem graduações, geralmente de T0 a T4, em relação à característica do tumor primário, de N0 a N3, que é a característica dos linfonodos próximos a esse tumor, e do M0 a M1, que é, respectivamente, em relação à metástase. M0 é que tem a ausência e M1 é que tem a presença da metástase. Entenderam essa parte do estadiamento? Alguma pergunta? Não, professora, tudo certo. Ok. Professora, Oi, Rose. eu tenho uma pergunta relacionada do porquê que, não sei se são todos os CAs, mas assim, eu falo com experiência própria, né? No caso da minha mãe, eu já havia falado anteriormente, ela teve, né, um CA, ficou 5 anos fazendo acompanhamento, no caso, medicações, né, e acompanhamentos na íntegra, indo lá no Filloyola. Eu pergunto para a senhora, uma curiosidade, na verdade, que eu tenho, o porquê desse acompanhamento durante esse período de 5 anos, durante esse tempo. Porque pode ter a reincidiva. Lembra que eu falei para vocês que o tumor maligno ele pode ter a reincidiva? A gente não sabe qual foi o estímulo que a tua mãe sofreu para que ela começasse a desenvolver essas células cancerosas. Por que que o organismo dela não conseguiu realizar a apoptose? Então, ela precisa ter o controle para saber se ela vai voltar ou não a sofrer esse tipo de mutação genética nessas células e retornar com um câncer. Entendeu? E isso vai variar muito de paciente para paciente. Isso vai variar das características clínicas do paciente, do estilo de vida dele. Então, ela precisa ter o acompanhamento por 5 anos para que tenha certeza de que não vai haver a reincidiva. Todos. Oi? São todos? Todos os pacientes, sem exceção, eles precisam ter esse controle, mesmo depois que eles já estão curados, eles precisam sempre estar realizando os exames para ter a certeza que não houve a reincidiva. Professora? Oi, Paulo. Esse controle que a gente faz por 5 anos, ele é relativo, né? Pode ser mais que 5 anos, né? Pode, principalmente com o tipo de câncer, com o tempo que esse paciente fez o seu tratamento, com o estilo de vida dele,
com o resultado dos exames, porque às vezes ele tem um resultado em que ele já está manifestando um crescimento anormal em um outro órgão que não era o órgão do tumor primário e que talvez não seja células cancerosas, né? Mas que já está tendo um tumor benigno ali e que pode sim se desenvolver um tumor maligno no futuro. Então ele precisa ter esse tipo de controle. Então precisa saber o tipo de câncer, qual foi o tumor primário dele, para a gente, para o médico oncologista poder avaliar e identificar por quantos anos ele vai precisar fazer esse controle. Porque, por exemplo, o meu irmão, ele teve... Professora. Peraí, rapidinho, deixa o Paulo concluir. O meu irmão, ele teve câncer, ele teve Uhum. câncer no testículo, e o tumor primário dele foi lá, né? Só que aí se manifestou próximo ao rim. Aí ele teve metástase, só que o único lugar que ele não teve tumor foi no cérebro. Mas o restante do corpo ficou tomado de tumores. Então a médica falou para ele que ele deveria fazer esse controle durante 13 anos, né? Por conta da quantidade. 13. Exatamente. Por conta da metástase que ele teve, que foi no corpo todo. Exatamente. Aí, então tudo vai depender da clínica de cada paciente, né? No caso do teu irmão foi uma manifestação mais grave, ele teve uma metástase agressiva, né? Se espalhou muito rápido para os outros órgãos, então precisou, como os outros órgãos tiveram contato, né, com essas células, com esse estímulo, ele vai precisar fazer um acompanhamento durante um período maior. Quem é que queria me perguntar? Mas ele tá bem, Paulo? Tá sim, ele já tá curado, professor. Graças a Deus, mas ainda tá fazendo o controle, né? Ele terminou o controle já de 13 anos, agora ele só faz mesmo os exames periódicos, só que a doutora pediu. Ok. Hábito de vida saudável, não bebe, Sim. não fuma. Sim, Ok. sim. Mais alguém? Quem é que ia falar ainda agora? Não, eu, Bárbara. A Bárbara. Oi, Bárbara. Eu só, ela falou, né? Eu só lembrei daquele filme. Eu só não lembro muito do resumo do filme A Culpa das Estrelas. Que foi mais ou menos isso, né? Ele chegou a amputar a perna, se eu não me engano. Ele teve acompanhamento, ou ele não quis mais fazer esse acompanhamento e voltou. Isso, aí foi exatamente. Que ele veio, infelizmente, a falecer. E todo mundo achava que ela que ia morrer, né? Oi, Vinícius. Professora, no caso assim, você está falando aí, né? Me lembrei de uma palestra, né, que eu vi há muito tempo atrás, faz uns 2 anos, né, mais ou menos, que o palestrante, né, trouxe um estudo muito interessante, que ele mostrou que o câncer, né, no caso a recidiva, no caso está diretamente relacionada à glicose, ou seja, né, o paciente que digamos que superou o câncer, mas que ele não detém um hábito, né, de vida, né, saudável, come muita glicose, que é, enfim, né, os carboidratos, ele tem 20% a mais de chance de ter recidiva, ou seja, né, o câncer está totalmente, né, ligado com a glicose, que no caso, né, me lembro, né, que esse palestrante trouxe um estudo que, na verdade, o nosso corpo nem precisa de glicose, né, que o nosso próprio fígado já produz a gliconeogênese, né? Então, né, como a gente já, no caso, ingere, no caso, macarrão, arroz, né, feijão, né, essas coisas em demasia, digamos que nós estamos meio que mudando toda a biogênese, né, do nosso corpo. Então, ele falou, né, lá nessa palestra, lá nesse estudo que ele trouxe, que o paciente que tem câncer, ele deve ficar longe de glicose, deve, né, adotar uma dieta, digamos que cetogênica, né, que é de óleo, cereais e verduras. Óleos naturais, Vinícius deu uma aula agora, né? É exatamente isso. O nosso hábito de vida vai influenciar diretamente com esses estímulos dessas células que estão sofrendo mutação. Tem um estudo, Vinícius, também que diz que ele tinha uma família, eu acho que eu já falei para vocês, né, do câncer de mama. Eu já falei para vocês desse estudo do câncer de mama, que todo mundo da família, a avó, a mãe, a filha, as filhas, né, no caso, as 2 filhas, elas tinham uma probabilidade maior de ter câncer. Aí teve a avó,
a filha, né? E a neta. A segunda neta não teve. E aí eles foram fazer um estudo de caso com elas. E descobriram, tem alguém com áudio ligado que eu não estou conseguindo identificar quem é. Isabelle, desliga teu áudio, por favor. E aí eles fizeram um estudo de caso com essa família, e eles visualizaram, eles perceberam que as que desenvolveram câncer de mama, elas se expuseram ao mesmo estímulo, ao mesmo hábito de vida. E a única que não teve, ela não se expôs a esse estímulo, que no caso era o tipo de alimentação delas, que era totalmente diferente. Então, a genética, ela pesa, mas os hábitos de vida, os estímulos que você oferece para o seu organismo, eles têm uma relação muito maior com o desenvolvimento do câncer do que a própria genética. Ok, Soraya, gente? Oi, e tem também no Vinícius. caso no estudo, né, para completar, que você já falou sobre na genética, que tem estudo, Sim. né, que fala que o ambiente ele tem até 90% a mais de te dar uma doença do que a tua própria na genética, né? No caso, ou seja, digamos Sim. que uma família tem câncer de estômago, mas você muda a sua, no caso, na alimentação, cereais, como eu falei, né? Longe de, no caso, o nome, né, glicose, você tem, digamos que, Os carboidratos, 90% né? disso, né, de chance de não desenvolver câncer da sua família, né? No caso, que é algo que ainda está na família. O exemplo que eu dou muito é, por exemplo, não é porque a tua mãe e o teu pai são obesos que você vai ser também. Tua mãe e teu pai são obesos porque eles comem muita porcaria, né? E se você comer a mesma porcaria que eles comem, você vai ser obeso. Não é porque o seu pai e a sua mãe são sarados, têm um corpo saudável, que você também vai ter. Eu conheço muitas mães de amigas que são extremamente saudáveis, atletas, e as minhas amigas estão acima do peso porque não têm hábitos de vida saudável. Diabetes e hipertensão é a mesma coisa. Não é porque os teus pais, os teus avós tiveram que tu vais ter. Tu tens uma probabilidade maior de ter. Mas se tu tiveres hábitos de vida saudável, comer pouco carboidrato, ingerir pouco carboidrato, ter uma dieta mais rica, né, em cereais, gorduras boas, uma dieta cetogênica, à base de proteína também, muito provavelmente você não vai desenvolver uma diabetes. Ok, gente? Algum questionamento? Algum exemplo? Ok. Então, o estadiamento de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas também o tipo de tumor e a sua relação com o hospedeiro, né? Então, além do TNM, a gente precisa considerar outros aspectos. A localização, ou seja, de onde é esse tumor, né? Que no caso está dentro do TNM também. O tipo histopatológico dessas células, a produção de substâncias, a manifestação clínica do tumor, que pode ser diferente em cada paciente, além do sexo, idade, comportamentos, características biológicas desse paciente, tá? Então, quanto mais idoso, mais difícil vai ser o tratamento para esse paciente. É a mesma coisa que a gente acabou de conversar, os hábitos de vida, os comportamentos, as características biológicas desse paciente, são fatores que vão influenciar para a gravidade desse câncer. Aqui, gente, eu estou dando um exemplo de como que a gente lê a parte do T, do tumor primário, no câncer de mama. Então, o TX, se tiver no exame dela TX, o tumor primário, ele não pode ser avaliado, precisa fazer outros exames. O T0, ainda não há evidência de tumor primário, tá? Então, fez o exame, mas não existe ainda nenhum tipo de tumor primário, vai dar T0. O T1 é um tumor
menor ou igual a 2 centímetros em sua dimensão, ou seja, ainda é pequeno. O T3 já é um tumor acima de 5 centímetros em sua maior dimensão. O T4, tá, é um tumor de qualquer tamanho com extensão direta à parte torácica e ou à pele. Então, provavelmente, já vai ter um resultado de N e de M. Então, tem aí T4A, B, C e D. O T4A já tem extensão à parede torácica, costelas, músculos intercostais, serrátil anterior, mas não inclui o músculo peitoral. O T4B já tem também o edema, inclusive tipo casca de laranja, ou seja, a gente já consegue visualizar o tumor na paciente. Já tem a ulceração da pele, nódulos cutâneos, né, satélites confinados à mesma mama. O TC já tem a associação do T4A e do T4B, ou seja, além de eu estar visualizando aquele tumor, ele já atingiu as costelas, os músculos, e o T4D já é um tumor muito avançado, já é um carcinoma inflamatório, tá? Que ele já é difuso, já tem um processo de câncer difuso. O câncer está muito mais endurecido, tá? Ele diz que tem a borda erizopeloide, né? Já está bastante ferido e frequentemente já não tem nenhum tipo de massa subjacente. E quando a gente pensa em N, é em relação aos linfonodos, aos gânglios linfáticos próximos. O NX, o linfonodo regional, não pode ser avaliado, tá? Eles já podem ter sido removidos. Essa paciente, ela já teve algum tipo de câncer, já fez uma mastectomia e já foi retirado, então pode não ser avaliado. O N0 não tem metástase nos linfonodos proximais. O N1 tem metástase em linfonodo axilar regional. O N2 tem metástase em linfonodos regionais, tá? Tanto os axilares quanto em toda a cadeia mamária interna. O N3 tem metástase em linfonodos regionais da infra, além de ter na axilar, na mamária, vai ter na infraclavicular, na mamária interna, com evidência clínica de comprometimento de linfonodos axilares, e o N3C já tem as supraclaviculares, tá? Então, o N3 pode ser o A, o B e o C. Isso daí eu não vou cobrar na prova, é só para vocês entenderem como pode ser avaliado em relação ao TNM. O M só é 0 ou 1. 0 é ausência de metástase à distância para outros órgãos e o M1 já tem metástase à distância. Então, essa categoria pode ser adicionada especificamente de acordo com as seguintes localizações. Então, CER cerebral, LIN, linfonodos, pulmonar, PUL, só para vocês entenderem aí como que funcionaria. Ok? Ok, gente, o TNM, essa avaliação vai ser uma questão de prova, tá? Então, TNM é uma avaliação do estadiamento clínico do câncer, em que T é o tumor primário, N é metástase dos linfonodos da rede de gânglios linfáticas próxima ao tumor primário, e o M é a metástase à distância de outros órgãos. Alguma pergunta em relação ao TNM? Tá ok? Ok. E a nomenclatura dos tumores? Ela vai ser diferente dos tipos de câncer, vai estar relacionado ao tipo de célula que deu origem ao tumor. Então, como o corpo humano possui diferentes tipos de células, de formas e dos tecidos, né? O nome dado aos tumores vai depender do tipo de tecido que lhe deu origem. Nos tumores benignos, no caso, que não é câncer, a regra sempre vai ser acrescentar o sufixo "oma", que é relacionado a tumor, ao termo que vai designar o tecido que originou. Então, por exemplo, a gente viu a musculatura lisa, né? Um mioma, vai ter mi de musculatura lisa, mais um oma que é de tumor. Tumor benigno do tecido cartilaginoso, condroma.
Tumor benigno do tecido gorduroso, lipoma. Tumor benigno do tecido glandular, adenoma. Certo? Já os tumores malignos, a gente deve considerar a origem embrionária dos tecidos que deriva o tumor, tá? Então, tumores malignos originados dos epitélios de revestimento externo e interno são denominados aí carcinomas. Quando o epitélio de origem é glandular, passam a ser chamados de adenocarcinomas. Exemplo, carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular, carcinoma sebáceo, ou vai ser de acordo, que é o que é mais utilizado, de acordo com a origem do tumor primário. Então, tumores malignos originados do tecido conjuntivo, né, os mesenquimais, têm um acréscimo de sarcoma ao final do termo que corresponde ao tecido. Por exemplo, tumor do tecido ósseo vai ser um osteosarcoma. Opa. E cabe ressaltar que, geralmente, além do tipo histológico, vai se acrescentar também a topografia. Por exemplo, adenocarcinoma de pulmão, adenocarcinoma de pâncreas, osteosarcoma de fêmur. Certo, gente? Nomenclatura dos tumores. E o câncer, ele pode surgir em qualquer parte do corpo. Não existe uma área do teu corpo humano que você fale, essa área é livre de câncer. Você pode ter um câncer no nariz, na boca, no olho, na mão, em qualquer parte do teu organismo, em qualquer órgão. Cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos diferenciados de tumor, podendo ser mais ou menos agressivos. Isso vai depender muito da histologia, do tipo histológico daquele câncer. E os vários tipos de câncer são classificados de acordo com a localização primária do tumor. Exemplo, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de pulmão. Mesmo que esse paciente, um exemplo do irmão do Paulo, ele teve um câncer de próstata, mas ele teve câncer em outras regiões, mas isso sempre vai ser Testículo, professor. de testículo. Desculpa, Paulo. Então, ele teve um câncer de testículo. Mesmo ele tendo sofrido uma metástase para o rim, o câncer dele não vai ser um câncer de rim, um câncer renal. É um câncer de testículo, com metástase para o rim, com metástase para a bexiga, e por aí vai. Entenderam? Então, sempre ele vai ser caracterizado com a localização do tumor primário. Gente, a transição epidemiológica a gente vai discutir na próxima aula. Por quê? Eu quero que vocês me tragam como que está a epidemiologia atual no Brasil. O que mudou? Tá? Então, eu quero que vocês me tragam aí a mortalidade, a incidência por região e por sexo. E por idade também. E a gente vai discutir aqui na próxima aula, ok? Então, olhem só, nas últimas décadas vem ocorrendo no Brasil mudanças nas causas de mortalidade e morbidade, em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. Deixa eu ver quem está falando aqui. A Esther. Então, teve uma época, por exemplo, que teve muito câncer de pênis. Por quê? Porque os homens não estavam lavando. O Ministério da Saúde, ele era direto, lave o pinto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eles queriam atingir todas as classes sociais. Ministério da Saúde. Câncer de pênis. Era muito engraçado. Olha, lave o blau. Era assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Todo mundo tá no grupo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês.